meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria, meus queridos, que mais uma vez estamos aqui na nossa programação Palavra de Fé. Pois muito bem, eu já quero convidar você, isso mesmo, eu quero convidar você que chegou aqui nesse conteúdo, você que recebeu esse conteúdo, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho para que assim você receba todas as notificações deste canal e não esqueça de deixar aquele joinha. Deixe também aí o seu comentário, nos ajude a estar desenvolvendo conteúdos para esse canal e certamente assim você estará nos ajudando a propagar o Evangelho de Cristo. Meus queridos, nós iniciamos aqui uma série chamada Por que não aceitar os ensinamentos das testemunhas de Jeová? No vídeo anterior, ou seja, no primeiro vídeo da série, nós falamos um pouquinho acerca das testemunhas de Jeová, acerca da história das testemunhas de Jeová, como surgiu esse grupo religioso. E se você não assistiu ainda esse conteúdo, corre lá, vai lá no canal, procura aí que você vai encontrar e você vai conhecer um pouquinho como surgiram as testemunhas de Jeová. Pois muito bem, agora nós vamos para a prática. Depois de conhecermos um pouquinho da história das testemunhas de Jeová, nós vamos agora para a prática. Por que não aceitar os ensinamentos das testemunhas de Jeová? E hoje eu quero falar com você o primeiro motivo pela qual nós não podemos aceitar os ensinamentos das testemunhas de Jeová. Na verdade, nós vamos falar que vão ser, a princípio, 4 razões que nós vamos apresentar aqui porque não posso, porque não devo ou porque não aceitar os ensinamentos das testemunhas de Jeová. Olha, os ensinamentos das testemunhas de Jeová contêm inúmeras distorções da palavra de Deus. Portanto, não abrace as doutrinas das testemunhas de Jeová, pois seus ensinamentos comprometem a salvação da sua alma. É isso mesmo. Os ensinamentos da testemunha de Jeová comprometem a salvação da sua alma. Os ensinamentos básicos dessa seita estão em conflito com as Escrituras. E nós vamos ver aqui alguns dos seus erros doutrinários, vamos relacionar exatamente para contribuir com o seu conhecimento, para que assim você não venha incorrer neste erro de achar que os ensinamentos dos TJs são ensinamentos bíblicos. Pois muito bem, o primeiro ponto que eu quero tratar aqui com você no dia de hoje é, olha só, as testemunhas de Jeová, elas negam a divindade absoluta e singular de Jesus Cristo. Isso mesmo. Eles negam a divindade de Jesus, eles não entendem, eles não reconhecem o Senhor Jesus como sendo o Deus Todo-Poderoso. Mas eles vão colocar Jesus como um Deus. Tanto é que isso vai estar na Bíblia, tradução Novo Mundo, que é a Bíblia usada pelas testemunhas de Jeová. Mas nós vamos ver que as Escrituras, elas demonstram que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o próprio Jeová. Nós vamos ver aqui, por exemplo, em Isaías 41:4, que diz assim, ó: quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro e o último, eu mesmo. Isaías 41:4. Eu peço a você que pegue um caderno, vai anotando as passagens
que aqui eu estou falando, para que você também possa confrontar, possa conferir na sua Bíblia se de fato o que estou falando aqui é condizente com a palavra de Deus. Isaías 44:6 diz assim, ó: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor. Olha só, assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. Então, eu já começo dizendo aqui para você que quem é que tem a condição ou o título de Redentor? Quem é o meu e quem é o seu Redentor? O nosso Redentor é o Senhor Jesus Cristo. E aqui diz, assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor. Ok? Vamos para mais um texto, Isaías 48:12, diz assim, ó: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, e a quem chamei, eu sou o mesmo, eu, o primeiro, eu também, o último. Você veja que nessas três citações do profeta Isaías, nós vemos aqui Deus dizendo, eu sou o primeiro e o último. Por 3 vezes, o próprio Deus faz essa afirmação. Pois muito bem, em Apocalipse 1, a partir do verso 7, diz assim, ó: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os trapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O verso 11 diz assim, ó: dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Isso é João, tá? João falando. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cegido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como uma voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele me pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Louvado seja o nome do nosso poderoso Deus. Apocalipse 22, a partir do verso 12, vai dizer assim, ó: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. 3 vezes Deus faz essas mesmas citações que Jesus
ele faz aqui em Apocalipse. O verso 14 diz assim, olha: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Aí ele diz, ó: fora ficam ou ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Fazer os ensinamentos ou fazer as afirmações que esse grupo chamado Testemunha de Jeová fazem, isso demonstra prática de mentiras. Porque se não estiver falando o que a Bíblia Sagrada diz, está praticando a mentira. Lembra que eu falei no início que os ensinamentos dos TJs comprometem a salvação da sua alma? Se você passa a ensinar, se você aprende com eles e passa a ensinar o que eles ensinam, você está praticando a mentira. E a Bíblia vai nos dizer aqui que aquele que pratica a mentira, este ficará fora do reino de Deus. Meus queridos, nós vimos aqui nos versículos acima que o atributo de ser o primeiro e o último pertence tão somente a Jeová. Portanto, o mesmo Jeová que faz essas afirmações em Isaías é o mesmo Jeová que faz essas afirmações no livro do Apocalipse. Agora, veremos que os versículos abaixo apresentam Jesus Cristo exatamente com esse mesmo atributo, fazendo dele, portanto, Jesus Cristo, o Jeová dessas passagens e de todo o Velho Testamento. Isaías 45, o verso 21 ao 25, ele vai falar de uma adoração universal que um dia toda a humanidade prestará a Jeová, a Deus. Diz assim, ó: declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Pergunta. Quem desde aquele tempo o anunciou? Pergunta. Porventura, não o fiz eu, o Senhor? Olha só. Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e Salvador não há além de mim. 22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. 23. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará ou confessará toda a língua. De mim se dirá, tão somente no Senhor a justiça e força, até ele virão e serão, olha só, até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará
Agora vamos ver o que diz em Filipenses 2, 9 ao 11. Nós vamos ver aqui, o apóstolo Paulo aponta esta passagem de Isaías a Jesus Cristo. 6 diz assim, ó: pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eles não conseguem entender a união hipostática de Jesus. Eu fiz esse questionamento para a pessoa que veio conversar comigo, mas infelizmente a pessoa que eu perguntei nem conhecia essa palavra, união hipostática. A união hipostática de Cristo significa dizer que ele é 100% homem, ele foi 100% homem, ele se fez 100% homem, ao mesmo tempo que ele era 100% Deus. Ou seja, ele tinha essas duas naturezas, e essas naturezas, elas não se misturavam. Eu vou dar um exemplo. Foi um exemplo que eu falei para a pessoa que eu conversei. Você lembra, perguntei para ela, você lembra quando Jesus estava no barco? E ele estava dormindo, e sobreveio grande tempestade naquele barco, naquela noite. E os discípulos correm para acordar Jesus. Ela, conheço. Digo, pois muito bem, eu vou provar que ali ele era 100% homem e 100% Deus. Quando ele estava dormindo, quando ele estava cansado, quando ele estava afadigado, ele era 100% homem. Quando ele é acordado, que repreende o mar, repreende o vento, e ele dá uma ordem, e a natureza lhe obedece ali, ele era 100% Deus. Portanto, este é o meu Deus e o seu Deus, o Senhor Jesus. Isaías 42, verso 22, Isaías 44, versos 22 e 23, apresenta Jeová como Redentor. Diz assim, ó: desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai, vós, ó profundezas da terra. Retumbai com júbilo, vós montes, vós bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Agora vamos ver aqui, Efésios 1:7 estabelece Jesus Cristo como esse Redentor. Diz assim, ó: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Isaías 45, 23, 25 e 54, 17 mostra Jeová é a nossa
justiça. E diz assim: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritam contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará, diz a palavra do Senhor. Isaías 54, 17, como falei, diz assim, toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. 1 Coríntios 1,30 vai mostrar Jesus Cristo é a nossa justiça. Diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção. Isaías 43:11 reserva a Jeová, a Deus, somente a obra da salvação do homem. Ele diz: fora de mim não há Salvador. Diz assim, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Em Tito 2,13 ensina que Jesus Cristo é o Salvador, estabelecendo-o, portanto, como Jeová, de Isaías capítulo 43, que diz assim, 13, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Pois muito bem, para fechar esse primeiro tópico, eu quero aqui dizer que todo aquele que tem o coração sincero e o desejo ardente de conhecer as verdades bíblicas deve estudar com honestidade os versículos acima apresentados, comparando os mesmos. Ok? Então, nós fechamos aqui esse primeiro tópico. Convido você a vir conosco no próximo vídeo que nós vamos falar acerca que as testemunhas de Jeová ensinam que Jesus Cristo é um ser criado, simplesmente um outro Deus. Ok? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo Palavra de Fé. Fiquem todos com Deus. Abraço.